Bom, meu nome é Rogério, pastor Rogério, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Araci e quero trazer para vocês um pequeno relato acerca da história de Araci a partir de um trabalho escolar que nos foi solicitado para que possamos informar acerca da cidade e do município de Araci, alguns dados históricos e outras informações pertinentes acerca da cidade de Araci. E o nome Araci é um nome de origem indígena, do dialeto indígena Tupi-Guarani, conforme o dicionário ilustrado Tupi-Guarani. Araci significa aurora, mão do dia, também chamado por alguns de mãe do dia, se bem que no dicionário e em várias outras fontes está escrito mão do dia ou aurora. Quero também relatar acerca da primeira família que chegou na cidade de Araci, foi a do José Ferreira de Carvalho, que por aqui chegou nos idos de 1812. Ele veio com a sua família, foi a primeira família que veio morar aqui na cidade de Araci. A cidade se originou na sede da fazenda Raso, onde foi se formando um povoado em torno de uma capela, e esse povoado fazia parte do município de Tucano. A data de fundação de Araci, enquanto moradores residindo na localidade de Araci, foi em 1812. Esse é o segundo item, além do significado do nome. A primeira família que chegou em Araci foi em 1812, a família de José Ferreira de Carvalho, que veio se tornar então o fundador de Araci. O povoado foi crescendo e em 13 de dezembro de 1890 tornou-se município. Em 1904, de Raso passou a se chamar Araci. Antigamente o nome que havia na cidade era de Raso e passou-se a chamar de Araci, que em homenagem, uma alusão às tribos tupis que outrora habitaram a região, já que, como falamos no início, Araci trata-se de um nome indígena. Um quarto elemento importante é que no ano de 1931, a partir da revolução liderada por Getúlio Vargas, a partir de um decreto de Getúlio Vargas, Araci perdeu sua condição de município e passou a pertencer à Serrinha, como um simples distrito ou povoado. E outra questão importante é que essa relação com Serrinha foi uma relação muito conflituosa, um tempo muito difícil. Foram mais de 30 anos de sofrimento, pois Serrinha desprezava Araci. Os políticos de Serrinha, na época, tratavam os representantes de Araci com preconceito, com desdém, pouco caso, a ponto de quando os munícipes de Araci reivindicavam água, pois os tanques se secavam com várias e constantes secas e períodos de estiagem. Quando esses munícipes enviavam seus representantes para a Serrinha para reivindicar água, carro-pipa, etc., eles eram desprezados pelos políticos de Serrinha, a ponto de ouvir expressões do tipo: o povo de Araci merece mesmo beber lama. Imagine vocês que estão nos ouvindo, como era conflituosa, difícil a relação entre Araci, então pertencendo à Serrinha, e a cidade de Serrinha. Sexto ponto que eu quero também me referir é que o relato da restauração do município ocorreu em 1856, e foi contado no livro da História de Araci, com muito júbilo, alegria e agradecimento a Deus por minha mãe adotiva, Dona Maura. Se vocês observarem,
a parte principal do livro, o fechamento do livro, a história de Araci, que conta a primeira parte da história de Araci, relata esse momento de júbilo, de grande alegria descrito nesse livro, quando Araci se desmembrou de Serrinha e voltou novamente à condição de município, e foi um momento de grande festa, de grande júbilo por parte de todo o povo, agradecimento a Deus por essa maravilhosa conquista. E então, depois de muitas lutas, vários ilustres aracienses, a exemplo de José Oliveira Lima, que tinha o apelido de Zé Lima, juntamente com sua esposa, Dona Maura, lutaram bravamente pela emancipação, pela restauração da condição de município da cidade de Araci. E exatamente no dia 14 de novembro de 1956 foi determinado pelo governador do estado a condição de Araci novamente como município. O sol da liberdade brilhou no solo araciense. Outro item importante que eu gostaria de destacar, que um dos primeiros vereadores que Araci teve foi Zé Lima, esse que nós falamos. Zé Lima e um outro vereador, que agora não me recordo o nome, eles representaram Araci ainda quando Araci pertencia ao município de Serrinha. Eles foram eleitos vereadores em Araci e se deslocavam para Serrinha para participar das reuniões da Câmara de Vereadores, quando Araci ainda pertencia àquele município. Vale destacar que nesse tempo, nessa época, vereador não era remunerado. É bom destacar isso aqui como algo relevante. E ninguém queria ser vereador, Ao contrário de nossos dias, que muitos querem ser vereador, Muitos querem disputar uma vaga para se tornarem vereador, pensando muito mais no que vai receber do que naquilo que ele pode fazer, no serviço que ele pode prestar ao município. Naquele tempo, só para vocês terem uma ideia, um vereador de Araci, lá em Serrinha, além de não receber nenhuma ajuda de custo, nenhum benefício financeiro, até as viagens de deslocamento de Araci para Serrinha era arcado, o custo dessa viagem era arcado pelo próprio vereador, pagava do seu próprio bolso, para vocês terem uma ideia. O primeiro prefeito de Araci, o nono item que eu quero trazer para vocês, foi Erasmo Carvalho. E desde esse tempo, Araci vem sofrendo com traições na política. Como eu mesmo fui traído no PT, na Ascob, por colegas em quem confiava. Mas eu precisava aprender que não se pode confiar totalmente nos homens, mas somente em Deus. Nesse episódio, a escolha de Erasmo, embora tenha sido feita através de um acordo, segundo Dona Maura, que relatou para mim, o mesmo não honrou sua palavra. E na convenção para a escolha do candidato que iria sucedê-lo, ele indicou Zélis, o pai da ex-prefeita Nenca. Gostaria um pouco de relatar o caso, que quando Araci foi restaurado à condição de município, Erasmo procurou Zé Lima e disse: Zé Lima, nós somos parentes, não vale a pena nós partirmos para uma disputa política, vamos ter uma chapa única, me apoie como candidato a prefeito e quando eu completar o meu mandato, o meu candidato será você. Meu tio Zé Lima acreditou na história, confiou na palavra do homem e retornou para casa, e foi feito aquele acordo. A minha tia Maura, que é minha mãe adotiva, ficou transtornada com aquela situação, cobrou de meu tio Zé Lima que ele tivesse pelo menos pegado um documento escrito, assinado pelo senhor Erasmo. E a resposta que ela teve foi que Zé Lima disse para ela: eu confio no bigode do homem. Foi essa a expressão que ele usou e falou para ela.
Assim, ela me relatou, né, que foi desta forma. Ficou muito assustada, muito perplexa diante daquela situação, mas o tempo passou e faltando 15 dias para as convenções, para a escolha dos candidatos do próximo mandato, quando Erasmo já estava completando o seu mandato e agora ser escolhido novo prefeito, faltando 15 dias, Erasmo ainda havia declarado, né, que o candidato dele era Zé Lima. Passou-se o tempo e o que nós observamos é que no dia da convenção ele então aparece indicando o nome de Zélis, candidato a prefeito, né? Zélis, pai da ex-prefeita Nenca, e o nome foi aprovado e houve uma disputa política. Meu tio Zé Lima pensou em desistir do pleito, mas incentivado por vários colegas, por vários correligionários, assumiu a candidatura, e foi um tempo também difícil, de muita perseguição política, muita calúnia, muita difamação, e ele veio perder a eleição. Imagine que o início recente da história de Araci começou desta forma tão triste, né? É uma mancha, é algo que assim Araci carrega na sua história como algo muito negativo para a história recente de sua terra. Mas, deixando isso de lado, querendo destacar alguns dados importantes que o fundador, conforme nós falamos, foi o capitão José Ferreira de Carvalho, e José Oliveira Lima foi, juntamente com seu colega, os 2 primeiros vereadores da cidade de Araci, ainda quando Araci pertencia ao município de Serrinha. A população estimada de Araci hoje é em torno de 55.600 habitantes, né? Estimativa de 2013, uma cidade que vem crescendo, às vezes de forma desordenada, e que precisa de muita infraestrutura, muito apoio dos poderes públicos governamentais. Mas eu quero chamar aqui a atenção como 11º item, que Araci, isso aqui é algo muito relevante, tem um princípio espiritual muito forte, que é o princípio da moralidade, da sinceridade e da honestidade. Araci somente irá caminhar em prol do desenvolvimento, defendendo todos os seus munícipes, através da honradez, do direito, da honra a quem tem honra, da valorização da sua história, dos homens e mulheres que honram suas palavras, né? Homens que estão na eminência do poder, homens e mulheres, né? Homens públicos, mulheres que estão na vida pública, que precisam honrar a sua palavra. Que uma das coisas mais importantes do ser humano é a sua palavra. O homem que não tem palavra, ele não tem nada. Bens materiais passam e o bom exemplo ou o mau exemplo fica. Então é preciso que os homens tenham palavra, sejam corretos naquilo que eles asseguram, e que mesmo sofrendo alguma dificuldade, assumem os compromissos que fazem, tanto individualmente uns com os outros, seja com toda a população. Porque isso é algo muito relevante e que vai trazer assim vantagens, benefícios, bons exemplos, vai trazer também a competência administrativa para aqueles que assumem o compromisso e lutam e trabalham em prol da nossa população. Finalmente eu quero deixar aqui a minha alegria de pertencer a esta família, que foi a família fundadora de Araci, através do capitão José Ferreira. Me sinto muito feliz de ser neto de Nicolau de Lira Carvalho, que era considerado, foi escolhido pela Câmara de Vereadores, médico honoris causa, médico naturalista, ele que ajudava as pessoas ensinando medicamentos, ensinando remédios naturais para a cura das enfermidades. Ele também que foi delegado na cidade de Araci vários anos, uma época em que Araci foi respeitado, foi valorizado, havia alguém realmente de pulso firme na questão, resolvendo as questões
que diz respeito à segurança e à ordem pública. E também, no caso, referindo-se a eu ser neto de Nicolau de Lira Carvalho, também sendo Nicolau de Lira Carvalho um dos últimos bisnetos, né, que estiveram vivos na história recente do nosso povo. Ele que foi um dos últimos bisnetos do capitão José Ferreira de Carvalho, né? Mas acerca desses homens de fé, homens que acreditavam em Deus, homens que, apesar de suas falhas e seus defeitos, sabiam que existe um Deus que rege todas as coisas, Senhor dos céus e da terra. E eu quero dizer, por último, que seja a Deus, a Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória. Que Araci seja conhecida como cidade, conhecido como município, cujo Deus é o Senhor Jesus, único e verdadeiro Senhor e Salvador. Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção, e vamos orar para que Araci acerte o passo, que Araci seja um município acolhedor e que abrace todos aqueles que passarem por Araci, mas ao mesmo tempo que favoreça, que beneficie, que colabore, que ajude todos os aracienses que precisam de ajuda e de apoio. Muito obrigado e que Deus te abençoe.